Nós definimos solidão. Há muita ambiguidade para lidar com esse assunto, com esse tema. E aqui nós temos uma definição do que seja a solidão. A solidão é um mal de nosso tempo, afeta as pessoas de todas as idades, inclusive crianças, mas os estudiosos concordam que a solidão cresce bastante durante a adolescência e atinge o seu ponto mais alto entre os 18 e os 25 anos. Ou seja, aqui nós já podemos ver que a solidão ela é um mal de nosso tempo. Nós temos vindo numa série de aulas, de mensagens, que falam sobre temas como ansiedade, depressão, entre outros temas, e isso aqui é uma das coisas que envolve tudo isso que nós temos falado. Isso é um mal do nosso tempo. E o livro que tem por base essa lição, ele é até um pouquinho mais antigo do que o nosso tempo. Então isso aqui tem se agravado cada vez mais a questão da solidão. A solidão também, ela pega todas as faixas etárias, inclusive crianças, ou seja, até os pequenos estão sujeitos a passarem por isso. E também o ponto mais alto são os jovens entre 18 e 25 anos. Quais são os sintomas da solidão? Ela envolve uma sensação de vazio interior. Esse aqui talvez seja o mais conhecido dos sintomas, uma sensação de vazio. Ela vem acompanhada pelo isolamento e anseio profundo. Mesmo quando cercados de outras pessoas, os solitários geralmente se sentem marginalizados, indesejados, rejeitados ou incompreendidos. Isso aqui precisa ficar muito claro para nós, que solidão, muitas vezes nós podemos confundir somente com estar sozinho, e não significa isso. Aqui nós vemos que mesmo quando cercados de outras pessoas, aí nós nos perguntamos qual é de fato a raiz da solidão, a origem da solidão, se é um problema externo ou se é um problema interno. E nós vemos que estar cercado por outras pessoas não é sinônimo de não estar solitário. Frequentemente, os que se sentem só, a solidão, experimentam um sentimento de tristeza, desânimo, inquietação e ansiedade, acompanhados de um desejo ardente de serem queridos por uma pessoa, pelo menos. Esse sintoma aqui, em relação a ter um desejo ardente de serem queridos por uma pessoa, é a dependência emocional que essas pessoas têm sobre outros, como um apoio. Essas pessoas buscam um ponto de contato e se apoiam em outras pessoas. Como elas se sentem sozinhas, têm essa sensação de vazio interior, buscam sempre o isolamento e têm esse anseio profundo, elas buscam um ponto de contato, de confiança. Elas acompanhadas de um desejo ardente de serem queridos por uma pessoa, pelo menos. Muitas vezes o vazio dessa pessoa, ele quer ser preenchido por amor por outra pessoa. Em alguns casos existe um desejo intenso de aproximar-se de outra pessoa, mas em geral o solitário se sente frustrado e incapaz de iniciar, manter ou experimentar um relacionamento íntimo. Muitas vezes as pessoas que se sentem assim, num estado de solidão profunda, que estão com esses sintomas, ela de alguma forma ela quer vencer isso, mas ela não consegue, na maioria das vezes. Ela se enclausura em si mesma e ela tenta romper essa barreira, mas é algo muito profundo. Essa pessoa vai se internalizando cada vez mais e ficando sozinha, ela não consegue vencer esses sintomas. Nós vamos ver como lidar com isso. Quais são os tipos de solidão? Nós temos uma solidão transitória. Como o nome já pressupõe, essa solidão transitória, ela dura algum tempo. Ela tem um tempo, ela dura alguns minutos a alguns meses. E essa solidão transitória, geralmente, ela é desencadeada por algum evento
algum atravessamento. Na psicologia se chama de atravessamento. Os atravessamentos que acontecem durante a vida, elas podem desencadear isso. Eu estava tentando lembrar a palavra, atravessamento. Esses atravessamentos podem ser momentos marcantes, como uma separação temporária dos membros da família, um deslocamento, um desentendimento, uma discussão, um período de crise, um momento difícil, a morte de algum ente querido, um divórcio ou algum evento pode desencadear essa solidão temporária, essa solidão transitória ou temporária, onde a pessoa ela tem um momento de isolamento. E temos também a solidão crônica. Essa aqui está muito relacionada ao que nós falamos durante algumas semanas aqui. Eu me lembro que a psicóloga, eu esqueci o nome dela, Ana Cláudia, ela falou que um dos sintomas mais presentes na depressão, a depressão pode ter muitas variantes de sintomas, as pessoas podem se comportar de formas diferentes, mas ela falou que geralmente o mais comum é o fato do isolamento, daquela pessoa que se retira, ela se isola no quarto, ela fica naquele momento sozinha. E a solidão crônica, ela se relaciona muito com isso também, é algo persistente. E geralmente essa solidão crônica ela é fruto da timidez do indivíduo, de sua baixa autoestima, isso também está relacionado com o tema da depressão, autocensura exagerada, de um comportamento socialmente insensível, que faz com que outros se afastem, ou de pensamentos de autossabotagem, tais como não posso ficar sozinho, eu tenho que ser aquele que chama a atenção da festa, eu não sou ninguém enquanto não entrar para aquela turma. A Fernanda, por exemplo, que dá aula para os jovens, deve ver muito isso aqui, esse último aqui, onde pessoas, ou seja, no caso dela são jovens, que ela dá aula, que buscam afirmação em algum grupo. E geralmente tem uma máxima, né, que fala, estudando psicologia lá no seminário, o pastor lá que é professor e é psicólogo, ele fala sobre isso, que geralmente um excesso ele demonstra uma falta, e todo excesso ele está demonstrando uma falta, e os jovens muitas vezes eles querem aprovação por meio do grupo, eles precisam chamar a atenção de alguma forma, eles não querem ficar sozinhos e nisso cometem atitudes indevidas justamente para tentar lidar com essa solidão crônica, com esse estado de vazio, que isso também puxa baixa autoestima, a forma como a pessoa enxerga o mundo e enxerga a si mesmo dentro desse mundo influencia para que ela tenha uma solidão crônica, para que ela se veja nesse cenário. Solidão versus isolamento. Isso aqui a gente precisa definir bem o que seria solidão e o que seria isolamento. Esse isolamento aqui, o autor da lição, do livro Aconselhamento do século XXI, que é o Gary Collins, ele usa isolamento. Eu gosto da palavra que Richard Foster usa. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar da palavra solitude. Solitude. No livro de Richard Foster, que é a celebração da disciplina, o Foster ele fala sobre disciplinas espirituais. E uma dessas disciplinas espirituais ele chama de solitude. E esse isolamento aqui, ele pode ser substituído por solitude. Solidão versus solitude ou isolamento. Como nós vemos, na solidão somos forçados a ficar sozinhos, enquanto o isolamento é um retiro voluntário. A solidão nos envolve e permanece em nós, apesar de fazermos de tudo para que ela vá embora. O isolamento pode ser iniciado e encerrado quando bem entendemos. A solidão causa sofrimento, nos deixa esgotados e insatisfeitos. O isolamento pode ser estimulante, revigorante e agradável. Nós vemos que a solidão é um impulso, é como se você fosse impelido por um sentimento que vem por dentro a você ficar sozinho. É algo que você quer se livrar, mas você não consegue. Você é envolvido por isso.
ali diz, né, que a solidão nos envolve e permanece em nós. É algo profundo que está dentro e que te impele a você ficar sozinho e solitário. O isolamento é diferente disso, ou a solitude. Como eu coloquei aqui a imagenzinha aqui, uma Bíblia, uma coberta, aqui uma manta, né, uma mochila ali, provavelmente com alguns suprimentos. Isso aqui pressupõe para nós uma pessoa que ela está se retirando propositadamente para um momento de disciplina, aonde ela faz um movimento de interiorização. É por isso que o autor diz que o isolamento pode ser estimulante, revigorante e agradável. Nisso eu fico pensando em dois tipos de personalidades diferentes, de temperamentos diferentes. Eu fico pensando nas pessoas que são extrovertidas e nas que são introspectivas. O extrovertido geralmente é aquela pessoa expansiva, né? É aquela pessoa que quando está em determinado lugar, como na academia de ginástica, por exemplo, Fernando é um exemplo de uma pessoa extrovertida. Ela é expansiva, ela chega num lugar, ela consegue atrair a atenção das pessoas, e esse tipo de pessoa, ela recarrega suas energias dessa forma, ela lida bem com tudo isso, e ela consegue ter relacionamento com as pessoas dessa forma. O introspectivo é aquela pessoa que se interioriza mais, que olha mais para dentro, aquela pessoa que pensa mais antes de falar. Seria considerado fleumático dentro dos temperamentos, ou melancólico. E o introspectivo, ele até vai ter relacionamentos com outras pessoas. Ele vai conseguir rir, ele vai conseguir brincar, ele vai conseguir se relacionar bem com outras pessoas. Mas em determinado momento, o introspectivo, ele vai precisar recarregar a sua energia, a sua bateria social. E é onde a solitude funciona. A solitude, ou o isolamento, ele vai funcionar dessa forma, onde uma pessoa propositadamente ela se retira para recarregar a sua bateria social ou a sua bateria de relacionamentos, e ali ela se recarrega. Onde diz que o isolamento ele pode ser estimulante, revigorante e agradável. Aquela pessoa que fala: eu preciso estar sozinho, eu preciso recarregar as minhas energias. Eu com 3 filhos em casa, às vezes estou orando por isso. Senhor, eu preciso ficar sozinho. Às vezes estou lá, quando estava tendo aula online no seminário, e estava lá focado na aula, e aí eu vejo só por trás da cabecinha da criança surgindo no meio da tela. Eu falo: misericórdia. E muitas vezes acontece isso. Mas a solidão não é dessa forma. A solidão, quando você se isola, quando você se retira, ela não é movida por algo que vai ser benéfico. Ela é movida por algo que vem de dentro e que te prende naquilo ali. Você se enclausura num mundo que tem muitas circunstâncias, como já foi falado, de baixa autoestima, da forma como você se enxerga dentro do mundo que você está inserido. E isso pode acometer qualquer um de nós. Vamos prosseguir. O que a Bíblia fala sobre solidão? Bíblia e solidão relacionada a Adão e Eva. Já na criação, nós vemos como a solidão ela entra. Gênesis 2, quando nós podemos ver no ato da criação, o homem da queda, Deus viu a necessidade de uma ajudadora idônea. Porém, quando o primeiro casal caiu no pecado, sua comunicação com Deus foi rompida e abriu-se uma separação entre marido e mulher. O egoísmo e a tensão interpessoal entraram em seu relacionamento. Em algum momento, a solidão penetrou na raça humana. Quando nós vemos na criação, antes de Deus criar Eva a partir de Adão, qual foi a menção que Deus faz para poder criar Eva? Ele estava lá se relacionando com Adão, deu ordens a Adão: não é bom que o homem esteja só. Então nós vemos que a criação da mulher, ela passa muito pelo companheirismo que ela tem junto com Adão. É por isso que eles são um. Esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Foi tirado do lado de Adão.
E ali eles tinham um relacionamento pleno com Deus e pleno um com o outro. O relacionamento deles era pleno nesse sentido. A Bíblia diz que Deus os visitava todo dia na viração do dia, vinha ter com eles caminhavam juntos. E ali Adão e Eva, cada um tinha a sua função e eles estavam em comunhão plena no jardim. Tudo muito legal. Até o momento que veio o popularmente conhecido como Cramulhão, entrou na história e houve a queda do homem. Às vezes nós não notamos qual é a primeira atitude de Adão quando Deus fala para ele que ele pecou. O que ele fala? Foi a mulher que tu me deste. Essa primeira palavra dele mostra a ruptura no relacionamento dele com a mulher, com a esposa. Foi capaz de defender o Senhor. Isso é interessante para nós, porque a atitude de Adão é de romper o relacionamento que ele tem quando ele fala com a mulher. A atitude de Cristo é totalmente diferente em relação ao que Adão fez. Adão, ele coloca a responsabilidade da mulher, mas a ordem havia sido dada para ele. Cristo, ele toma para si uma culpa que não era dele. Ele está tentando criar uma ponte relacional conosco, enquanto Adão já havia seus primeiros problemas ali de relação. E é através desse pecado que os relacionamentos foram rompidos de fato, e a solidão passa por isso. Ou seja, a comunicação ficou prejudicada entre um e o outro, a separação entre marido e mulher, egoísmo, que foi o que Adão teve ali com sua esposa, tensão interpessoal. Isso, egoísmo e a tensão, a gente fala de Adão, mas eu não poderia deixar também de falar sobre a Eva. Exatamente. Ou seja, os relacionamentos foram todos rompidos naquele momento, porque vai um tentando colocar a culpa no outro, e tudo que se relaciona ao redor. E essa questão da relação, ela vai isolando cada vez mais. E é o famoso, cada um por si. Farinha pouca. Eu gosto de falar porque os antigos sabem esse. Eu ouvia muito isso. Imagine se nós levarmos esse tipo de situação até as últimas consequências da nossa vida. A gente não se relaciona com ninguém, porque tem uma série de atravessamentos nos nossos relacionamentos que a gente precisa lidar. E a gente vai ver mais sobre isso. Para além de Adão e Eva, que foi justamente o primeiro ponto onde entrou o pecado e a solidão ali passou a habitar nos relacionamentos, vários personagens bíblicos eles sofreram solidão. Davi escreveu certa vez que estava sozinho e aflito. Salmo 86, verso 1. Jesus, que conhece todas as nossas enfermidades, certamente sentiu-se sozinho no Getsemane. A questão de Jesus sentir-se sozinho é interessante, porque nós falamos da relação rompida que houve por causa do pecado. E no episódio de Jesus no Getsemane, ele se comporta de maneira interessante, porque ele chega diante dos discípulos dele e ele fala o quê? Quando ele está com seus discípulos na última ceia, e ele sai daquele momento, faz uma oração sacerdotal, se dirige ao Getsemane. No Getsemane fica um grupo e ele chama mais 3, que geralmente são os mais conhecidos da música infantil: Pedro, Tiago e João. Esses são os mais íntimos, os mais chegados, os mais íntimos. Mostra que ele buscava relacionamento, que ele necessitava disso. E ele se dirige até esse ponto mais profundo do jardim do Getsemane, que é onde ele chega no Monte das Oliveiras, jardim do Getsemane. E ali naquele momento, o que Jesus fala com aqueles discípulos? Vigiai e orai comigo, porque a minha alma está atormentada até a morte. Naquele momento, Jesus mostra a necessidade que ele tinha
de se relacionar com o outro, de não estar sozinho naquele momento. E isso por causa, o que diz na oração quando ele orou? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Este cálice estava sobre ele. Ele precisava carregar isso. E ele se fez carne para que ele pudesse desfazer esse erro aqui. Desfazer esse erro. E ele também passou por isso, pela solidão, se disse sozinho, abandonado e traído. Fala também de outros personagens bíblicos, fala sobre João, como João, o apóstolo, ele terminou provavelmente a vida sozinho. Provavelmente não, ele terminou sozinho a vida na ilha de Patmos e talvez solitário. Todos os outros apóstolos, eles foram martirizados, foram mortos. Mas João, por causa do Apocalipse que ele precisava receber a revelação, ele foi para a ilha de Patmos e ficou sozinho. O apóstolo Paulo também, aparentemente, passou seus últimos dias na prisão. Escrevendo a Timóteo, Paulo já idoso comentou que seus amigos tinham ido embora, alguns o haviam mesmo abandonado, e disse a seu jovem colega: procura vir comigo depressa. A Bíblia e a solidão como observação. Isso mostra para nós que a solidão está presente na Bíblia e pode acometer até os grandes homens de Deus. Nós vemos que o pecado rompeu essas relações, mas vários homens de Deus durante a sua caminhada passaram por isso. Um muito significativo que eu gosto muito dessa narrativa é a narrativa do profeta Elias. A narrativa do profeta Elias é muito interessante, porque ele passa por um momento de ápice, onde ele está ali com os profetas de Baal. E nesse momento eu fico pensando que Elias estava com seu humor aguçado, mas ele deve ter esgotado toda a bateria social, como nós dissemos. Mas Elias ali, ele debocha dos profetas de Baal, há todo aquele acontecimento onde Deus ele faz fogo descer do céu, onde queima o holocausto. Os profetas de Baal eles são mortos, mas a partir daquele momento o que Elias faz? Jezabel ameaça Elias, ele sente medo, ele vai para onde? Para a caverna. E ali o que ele fala com Deus quando ele está na caverna? Senhor, eu estou sozinho, não sobrou ninguém comigo, não sobrou ninguém ao meu lado. E Deus fala para ele: meu filho, você não sabe de nada, eu separei 7.000 que não se dobraram. O interessante desse texto, isso eu aprendi lá no seminário, quando eu transmitir, é que se você olhar para o português, ou até para a tradução do original, foi traduzido de acordo com o original, quando Deus vai até Elias na caverna, ele diz assim para Elias: o que você está fazendo aqui? E não fala o que você está fazendo aí. Quando ele fala aqui, é porque ele está ali. Até nos momentos de solidão de Elias, Deus estava lá com ele. O que você está fazendo aqui? Eu, Deus, estou aqui, perguntando o que você está fazendo aqui. De qualquer forma, ele não estava só naquele momento. Mas ele, como homem de Deus, sentiu-se sozinho e solitário. E esse sentimento acomete muitos personagens bíblicos, que, como a gente falou, de Adão e Eva. As causas da solidão. Quais são as causas da solidão? Temos as causas sociais. O ambiente onde nós vivemos influencia muito na forma como nós lidamos e assimilamos tudo ao nosso redor. Na teologia, nós vemos isso como a cosmovisão, a forma como nós enxergamos o mundo. As rápidas transformações sociais da nossa época podem estar gerando mais solidão. Entre as influências sociais que aumentam a solidão, podemos citar tecnologia, mobilidade, urbanização, televisão, computador, e aqui eu coloquei o smartphone, que é o ideal para a nossa época, né? A televisão e o computador já estão ficando ultrapassados, o smartphone hoje é o que impera para nós. Esse aqui da mobilidade eu lembrei muito do presbítero José, sobre as suas histórias.
agora. Mas vamos lá, tecnologia. A complexidade da tecnologia aumenta a necessidade de especialistas, e estes, às vezes, não têm nem o tempo nem a habilidade necessária para se comunicarem com os não especialistas. Em função disso, os relacionamentos se tornam superficiais, a compreensão diminui e a solidão campeia. Mobilidade. Os modernos meios de transporte facilitam as mudanças, o desenvolvimento de grandes corporações e o êxodo em busca de melhores oportunidades de vida em outros lugares, contribuindo assim para uma mobilidade generalizada, dissolve amizades, elimina o espírito de comunidade e vizinhança e leva as pessoas a evitarem relacionamentos íntimos. Eu gosto de um sociólogo, ele é polonês, se não me engano, que ele é chamado de Zygmunt Bauman. Obrigado. Ele é chamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, ele tem um livro, uma série de livros sobre a modernidade líquida. Ele fala como a nossa era, ele chama de era moderna, ele escreveu no século XX, mas eu acredito que seja uma sociedade pós-moderna. Mas uma das características que ele descreve nesse livro é como os relacionamentos são líquidos, ou seja, não são duradouros. Se eu pegar essa água e tentar segurar ela na minha mão, o que vai acontecer? Ela vai se esvair e vai cair no chão. E os relacionamentos, ele compara com isso, que eles são líquidos e eles não são sustentáveis e eles cada vez mais se escorrem. E as pessoas não conseguem manter os relacionamentos. E essas questões estão envolvidas nisso. Quando eu pensei em mobilidade, uma coisa que me chama muito a atenção é eliminar o espírito de comunidade. Nós, como igreja, nós pensamos muito nisso aqui, no espírito de comunidade, mas ao nosso redor, as causas sociais, tudo isso foi sendo perdido. Ele fala, quando eu falei de história, ele conta as histórias, como ele foi criado, toda a questão do campo e tudo isso. Eu me lembrei que a minha mãe, ela aos 9 anos de idade, também foi criada no campo, em Campos dos Goitacazes, lá no interior, na criação de cana. A minha mãe veio de lá, aos 9 anos começou a trabalhar, e aos 18 anos ela passou por um êxodo, que é buscar uma oportunidade aqui no Rio de Janeiro, numa grande cidade. Isso acontece até hoje em dia, tanto do interior para os centros urbanos, quanto nós dos centros urbanos vamos lá para fora. Muitas pessoas saem do Brasil para ir para os Estados Unidos. A minha mãe, em determinado momento da vida, saiu de lá e veio para o Rio de Janeiro. E os filhos nasceram no Rio de Janeiro. E aqui estamos acostumados com um tipo de criação, com um tipo de rotina. E certa vez, eu como neto, fui atrás dos meus primos junto com a minha mãe. E lá são 10 irmãos da minha mãe. 10 irmãos. As famílias antigas eram assim. Eram muita gente, eles gostavam de povoar a terra. E eu quase fui pelo mesmo caminho, são 3, né? Mais um pouco eu ia mais na frente. E nisso, eu me lembro de uma cena que eu devia ter a idade do Miguel, uns 8 ou 9 anos, em que eu cheguei na casa da minha avó, e esse senso de relação, senso de comunidade, eu faço um comparativo pensando sobre isso. As crianças hoje, eu como pai digo que é muito difícil mantê-las longe das telas, mantê-las longe da tecnologia, porque elas estão sempre buscando isso. E eu lembro que quando eu cheguei na casa da minha avó, na hora de comer, na hora de se alimentar, do almoço, ela colocou, são 10 irmãos, então eram muitos netos, deviam ter uns 15 netos, 12, por aí. E veio o do Rio de Janeiro, esse seria considerado hoje o neto Nutella. Aí eu cheguei lá e sentei. E ela separou uma panela de comida e ela colocou a comida toda ali dentro. E colocou o arroz, e colocou o feijão, e colocou a mistura ali dentro. E sentou cada um dos netos. E ali ela pegava com a mão e fazia os bolinhos e dava na boca de cada neto. E quando chegou na minha vez, eu pulava sempre a minha vez. Eu falava, meu Deus, eu não vou comer dessa forma não. Eu não vou comer dessa forma não. E eu acostumado com outra coisa. Mas eu pensando sobre isso, eu pensei
sobre o senso de comunidade. E os meus primos brigavam pela sua vez. Você não quer, então dá cada vez que eu como da mão, não tem problema. Mas essas relações que se tinham, elas foram rompidas pela mobilidade. As pessoas foram cada vez mais se separando, buscando melhorias de vida. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas é uma das causas sociais que contribuem para a sociedade cada vez mais se dissolver, os relacionamentos ficarem líquidos, cada vez mais. Isso dissolve amizades, isso, a vizinhança, tudo isso vai se rompendo quando as pessoas elas vão se movendo cada vez mais. Eles são muito voltados à tecnologia. Por que o bebê vai ver televisão? É uma dificuldade do nosso tempo. Tem um documentário, eu acho que está na Netflix ainda, que é o Dilema das Redes. E o Dilema das Redes fala sobre essa influência das telas. E o Dilema das Redes fala sobre quem trabalha no chamado Vale do Silício, que é quem produz as redes sociais. E essa galera que trabalha lá, que são os corporativistas da Google, das outras, da Microsoft, a irmã está falando sobre isso, e nenhum desses homens que criam seus filhos permite que eles tenham tela pelo menos até os 15 anos, 16 anos. É quem produz isso. Isso é porque eles entendem a dificuldade que se cria na vida de quem consome muita tela. É por isso que eu, como pai, digo que há uma dificuldade muito grande em lidar com isso, como a irmã está falando. E muito por causa do nosso aspecto social. A vida fica cada vez mais corrida, numa geração onde tudo está muito rápido. As transformações, os estudos dizem, antigamente as gerações, para ver as transformações, seria no mínimo 40 anos de geração para as mudanças acontecerem. Na era da tecnologia estão fazendo estudos que são de 9 em 9 anos as mudanças. Se nós percebermos, o WhatsApp ele surgiu no ano de 2014, se eu não me engano. Que a Facebook, o WhatsApp, ele surgiu, o Mark Zuckerberg ele foi lá e comprou, e hoje é a empresa Meta. E lá, no mundo pré-pandemia, que a gente não tinha vivido tudo isso, eu sei que a pandemia colaborou para que as redes sociais, as internets, os aplicativos, tudo fosse movido por isso. Mas lá já era diferente, em 2014. São exatamente 9 para 10 anos que estamos fazendo. E as mudanças sociais passam por essa questão da tecnologia e de tudo que está acontecendo. Aqui nós vemos a urbanização, que também passa cada vez mais conforme as populações foram se aglomerando, especialmente nas cidades, a tendência das pessoas se tornarem cada vez mais retraídas se acentuou. Ou seja, essa correria da vida, essa urbanização, uma jornada de trabalho, de deslocamento, e tudo isso numa cidade grande vai fazendo as pessoas ficarem cada vez mais sozinhas, sem ter tempo de qualidade. E quem é o companheiro dessas pessoas na solidão delas? Quem fica sempre com a pessoa? A pessoa pode estar sozinha, sem uma outra pessoa, mas quem está junto com a pessoa sempre? Aí, isso mesmo, ó. Celular, computador, televisão. Essas invenções acentuam o distanciamento, tanto pelo conteúdo dos programas, que estimulam a superficialidade e despertam medo, quanto pela geração de novos hábitos. Isso aqui a gente vê cada vez mais presente. Nós estamos hoje num aplicativo que foi criado há alguns anos, as pessoas que são mais novas são chamadas de geração TikTok. São novos hábitos que surgem dia após dia, na medida em que levam as pessoas a ficarem sentadas diante da tela. Isso é um problema que nos afeta diretamente. Por isso que eu coloquei o smartphone aqui. Porque nós temos a tendência cada vez mais de ficarmos presos ao smartphone. E isso pode tornar os nossos relacionamentos cada vez mais
líquidos, como disse o Paulo. A gente pode querer falar com o nosso cônjuge dentro da mesma casa e se estiver longe a gente vai usar o quê? O WhatsApp. E aqui eu já estou confessando o pecado. Às vezes a gente está no banheiro. Eu sei que a tecnologia ela traz muitos benefícios. Eu não sou negacionista da tecnologia, mas a tecnologia precisa ser colocada no seu devido lugar para que não rompa os relacionamentos e cause solidão. A pessoa vai falar. Pode falar. A pessoa está no quarto, aí, poxa, vai falar com a esposa no meu celular? Eu dou um grito. Aí não responde, eu vou lá. Mas lá é o vício de. a senhora está certa. É necessário haver contato. Jogo paciência, fica lá, horas e horas. Esquece. Vou chamar comigo. Aí pintou e eu tudo bem? Eu vou na porta. Ela falou sobre isso, não escutou chamar, já vou. E o smartphone, o movimento do dedinho, ele já é automático na nossa vida. E ele já fica assim, se deixar você estar ali. E eu como pai digo, eu tento tirá-los cada vez mais dos eletrônicos, dos meus filhos, mas eu também preciso me policiar para que eu possa ter tempo de qualidade com eles, para que o meu tempo de qualidade não seja rompido. E a partir disso, eu crio um relacionamento com eles. Às vezes só o fato de as tecnologias não se fazerem presente, eu posso viver coisas extraordinárias com os meus filhos, o fato de jogar no futebol junto com eles, de brincar, de levá-lo para passear. E isso tem roubado o tempo. Isso tem roubado o tempo dos relacionamentos, das relações. E isso gera a solidão. E isso vicia. As telas viciam. Estudiosos falam que o sistema de recompensa para os vícios que funcionam no cérebro, a liberação de dopamina nos vícios, como funciona? Você ingere a droga psicoativa e ela ativa a liberação de dopamina. E essa liberação de dopamina, quando é liberada, vai a níveis muito altos. Mas o celular, ela também, quando você fica assim, você está liberando dopamina e automaticamente o seu cérebro começa a funcionar dessa forma, porque você está o tempo todo ali. E o seu cérebro vai buscar sempre isso, sempre esse pico de dopamina. Então você larga o celular e você tenta fazer outra coisa, mas o teu cérebro está pedindo um pico de dopamina e você vai lá e pega o celular de novo. Então isso precisa ser... A gente precisa ter atenção a isso. Ninguém sai mais hoje em dia sem celular, né? Se eu esqueci o celular, demos, volta, ia para o médico para poder pegar, porque agora a nossa vida toda. Exatamente. Essas causas sociais, como eu falei, o meu celular na sexta-feira eu estava na aula de seminário. Sexta-feira não. Quarta-feira na aula de seminário, que essa semana teve feriado. E quarta-feira eu estava na aula e eu estava participando da aula e deixei meu celular em cima do livro do seminário. E eu fui me levantar e o celular pá, caiu no chão. E eu olhei, primeiro não estava quebrado, graças a Deus. Aí o professor falou assim: misericórdia, essa doeu até em mim. Aí eu falei: não quebrou não, deixei lá em cima e continuei na aula. Quando eu fui meter a mão, falência múltipla dos órgãos, apagou tudo o celular, apagou tudo. Aí eu fui no outro dia, levei no conserto e instalar para consertar durante esses dias. E eu vi a dificuldade que é para muitas coisas, porque a nossa vida hoje tudo gira em torno do celular. Tudo gira em torno do telefone. Se uma pessoa ela não adere a isso, ela vai ficando fora, ela vai ficando para trás. Mas é preciso que haja limites dentro disso, que o celular não venha a dominar. Mas vamos prosseguir, senão a gente fica aqui com um assunto muito atual. As causas da solidão ligadas ao desenvolvimento. Há 3 necessidades básicas do processo de desenvolvimento que precisam ser supridas para se evitar a
a solidão. Como eu já até comentei, estabelecer laços. Há uma enorme quantidade de textos teóricos e dados que apoiam a conclusão de que as pessoas, em especial as crianças, precisam se sentir intimamente ligadas a outros seres humanos. É extremamente importante para que a pessoa fuja de uma solidão e evite a solidão, estabelecer laços, ter telos. A filosofia grega chama isso aqui de telos, de ter um propósito. Tem um psicólogo também austríaco, Viktor Frankl, que ele fala que o segredo para uma vida de realizações está justamente no sentido de propósito. E o sentido de propósito está muito sobre estabelecer laços. E isso passa pelo desenvolvimento. É necessário o estabelecimento de laços, como eu falei, dentro desse senso de comunidade. Dentro disso, do nosso convívio social, a igreja é muito importante nisso. Muito importante o estabelecimento de laços entre nós. Não é somente aquela questão de você adentrar a igreja como quem vai com cartão de ponto, mas relacionar-se com o outro fala sobre estabelecer laços, sobre relacionar-se de verdade. Quando você perguntar a alguém se está tudo bem, é de fato perguntar se está tudo bem, como anda a vida do outro, e assim criar pontes uns com os outros. É tarefa fácil? Relacionar-se é expor-se, e é difícil se relacionar com o outro, mas é importante se desenvolver nessa área, estabelecer laços. E isso sim, é como se cada um vivesse a sua vida sempre, cada um com os seus problemas, e nunca há uma aproximação. Mas o que nós vemos entre a igreja, na Escritura, são de relacionamentos íntimos, onde cada um carrega os fardos dos outros. E a solidão, ela vai perdendo força quando esses laços são estabelecidos. E isso passa por adquirir habilidades. Quando ele fala sobre adquirir habilidades, diz aqui: todos nós conhecemos pessoas socialmente desajustadas. Elas são insensíveis às necessidades e aos sentimentos dos outros e não sabem estabelecer relações interpessoais tranquilas. A nossa sociedade tende a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Os critérios que usamos para julgar o valor de uma pessoa são o seu sucesso e a sua aparência. Quem não é rico e bem-sucedido geralmente é ignorado, e isto pode aumentar a solidão. Sobre adquirir habilidades, é importante destacar que nem todo mundo tem um traquejo social para lidar com o outro. Muitas pessoas vão ter dificuldade para se relacionar com o outro, e isso é normal. A minha esposa, por exemplo, é uma pessoa, como eu disse, fleumática, mais introspectiva. Ela tem dificuldades em falar com o outro, ela não é aquela pessoa muito falante, ela é conhecida como aquele mais na dela. Mas uma pessoa ser assim, não quer dizer que ela não possa adquirir habilidades de se relacionar com o outro, de se esforçar para ter uma relação íntima com o outro, uma relação duradoura, cultivar relacionamentos. Porque essas pessoas que elas têm esse perfil mais introspectivo, elas têm uma tendência maior ao isolamento, a se sentirem sozinhas. Por isso é importante adquirir habilidade para isso. Muitas das vezes a pessoa, quando ela tem esse lado depressivo, não é uma questão da solidão, né? Mas é porque elas são invisíveis. Então, elas geralmente pensam muito nelas. E aí a dificuldade de lidar no tempo outro. Porque o problema está sempre nela. Aqui, ó. Pensamentos egoístas. É isso que a irmã está falando. Tem um livro do Tim Keller
teólogo presbiteriano americano acabou de falecer, que é o Ego Transformado. É um livro muito bom. Um livretinho assim fininho, mas é uma bomba esse livro, muito bom. E esse livro... Caramba, vou correr. Perdão. E esse livro fala sobre o ego transformado. E muitas vezes pensamos que a pessoa que é egocêntrica, a questão do ego é aquela pessoa que tem uma autoestima muito elevada e ela está sempre com o ego, como que chama? Inflado. Mas o Tim Keller mostra que a autocomiseração, a autopiedade, esses pensamentos centralizadores sobre si mesmo também é um ego, só que ele não é inflado, ele é desinflado, ou seja, ele foi furado aquele balão e ele se retrai, mas ele fica sempre focado em si mesmo, e isso também atrapalha em relação à questão da solidão. Eu vou ter que correr. Medo, falta de controle, hostilidade. A hostilidade também é algo interessante, que as pessoas que se sentem solitárias, que podem estar vivendo uma questão de solidão, muitas vezes podem ser hostis às outras quando tentam outras pessoas se relacionar com elas. Causas circunstanciais, ou seja, mudanças drásticas na vida, como eu falei, os atravessamentos que acontecem na vida podem causar solidão, mudanças de emprego, mudanças de escola. Isso aqui é interessante, que eu vi que o Japão, ele já foi considerado como o país mais suicida do mundo. Mais suicida. E é um país pequeno. E um dado interessante é que entre o suicídio entre os jovens, os dados mostravam que de 15 a 22 anos, os maiores suicídios aconteciam em determinado período do ano. E foram tentar entender por que isso acontecia. E foram ver que aquele período era justamente o processo de mudança do ensino médio para do ensino fundamental para o ensino médio. E era justamente nessas mudanças, o cérebro dos jovens em transformação, que acontecia o maior índice de suicídio, porque esses atravessamentos, essas causas circunstanciais, os isolavam cada vez mais, se isolavam cada vez mais e acabavam cometendo suicídio. Na Coreia do Norte, aquele maluco lá, ele falou o seguinte: aqui todo mundo pode suicidar, mas se suicidar, eu mato toda a família sua. Suicídio, fala. Se fosse um egoísta, como a irmã falou, eu não vou estar aqui mesmo, vou embora. Enfim, as causas espirituais. Numa oração famosa, Santo Agostinho expressou desta forma a necessidade que o homem tem de Deus. Tu nos formaste para ti e o nosso coração não descansa enquanto não encontramos repouso em... Quem já ouviu a famosa frase? Há um vazio no homem do tamanho de Deus. Há no homem um vazio do tamanho de Deus. Deus nos criou para si mesmo. Eclesiastes diz isso, que Deus plantou no homem a sede pela eternidade. Deus nos criou para si mesmo, mas nos respeitou ao ponto de nos deixar decidir se queríamos ser rebeldes ou não. O homem escolheu a rebelião e, desde então, o nosso coração não tem sossego, porque fomos separados do Criador. Na criação, Adão e Eva tinham intimidade com Deus, como nós falamos lá no início, e um com o outro. Porém, quando o pecado entrou na espécie humana, essa intimidade foi substituída pelos desentendimentos, atitudes defensivas, acusações, egoísmo e disputas de poder. Quando ignoramos a Deus e não confessamos os nossos pecados, há pouca probabilidade de nos livrarmos da solidão. Ainda que nós tenhamos falado sobre tudo o que envolve esse assunto, esse aqui é o ponto central. É onde nós devemos nos atentar para podermos lidar com a dificuldade do vazio, com a dificuldade da solidão. Buscar em Deus aquilo que Ele pode nos dar, porque é através dele que tudo anteriormente vai ser restaurado e vai estar no local exato. É a partir do relacionamento que nós temos com Deus através de Jesus que nós restauramos os nossos outros relacionamentos. É a partir de Cristo que eu consigo lidar com o outro.
É a partir da minha intimidade com Deus que eu consigo lidar com o outro. E a partir do momento que a solidão é causada por uma negligência espiritual, se não for na raiz do problema, dificilmente nós vamos conseguir lidar com isso aí. E cada vez mais a tendência é o isolamento. Eu vou ter que passar os efeitos da solidão são isolamento, depressão, baixa autoestima, drogas e álcool. Isso aqui é importante para os jovens, que todas as vezes que há essas mudanças, como eu falei, essas transições na vida, a tendência é que aconteça isso aqui, os excessos para preencher as faltas. Tratando a solidão. Qual o primeiro ponto para tratar a solidão? Admitir a existência do problema. É necessário que haja reconhecimento sobre esse assunto. A solidão tem uma conotação negativa na nossa sociedade. Para muitos, admitir que estejam se sentindo sozinhos é a mesma coisa que admitir que seja desajustado. Isso pode trazer dificuldades. A gente pode se sentir desajustado em relação a isso. Admitir que se tem um problema é difícil, mas para solucionar o problema, para tratar o problema, é necessário dizer que existe um problema. Eu não sei se o meu relógio está errado, faltam quantos minutos? 2 minutos. Identificando as causas, é necessário admitir o problema. Identificar as causas de tudo isso que nós falamos, é necessário ver o que acontece na nossa vida, que nos isola, que nos deixa sozinhos. Isso aqui é extremamente importante, mudando a maneira de pensar. Até o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser afetado por isso aqui. Às vezes a nossa maneira de enxergar a vida está distorcendo a nossa percepção de quem Deus é para nós, do que o outro é para nós. Nós podemos ter uma forma de enxergar o mundo que é distorcida, de quem nós somos, da misericórdia de Deus sobre nós, do amor do outro sobre nós, foi como a irmã falou. Às vezes, olhar para dentro de si, voltar-se para dentro de si com a visão errada, isso pode nos isolar totalmente num buraco sem fundo. E aí nós não conseguimos achar uma ponte com Deus e uma ponte com o outro. Por isso é importante mudar a maneira de pensar. Ali fala o ponto 6 sobre suprir as necessidades espirituais. Como eu disse, eu deixo como indicação o livro A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. É um ótimo livro que vai nos falar sobre as disciplinas da oração, do jejum, da leitura da palavra, da solitude, como eu disse, que é diferente da solidão. A solitude você propositadamente se retira. Jesus fazia muito isso. Ele estava ali curando as multidões, lidando com todas as questões do ministério que precisava lidar, e ele de repente sumia e dizia: vou ficar com meu Pai. E ali ele tinha intimidade com o seu Pai, e ele conseguia o combustível necessário para lidar com todas as intempéries do seu ministério. Jesus supria as suas necessidades espirituais, porque nós vemos Cristo como Deus, mas ele era um homem. Ele se esvaziou, como diz Filipenses capítulo 2, e a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E suprir as nossas necessidades para lidar com isso é extremamente importante. Os crentes precisam ser cheios do Espírito Santo para lidar com isso. Conclusões. Já estou terminando. A maioria de nós vive numa sociedade que gera solidão e onde as rápidas transformações e a moderna tecnologia desencorajam a intimidade e estimulam o isolamento. Precisamos ajudá-las também a estabelecer relacionamentos profundos com pelo menos algumas pessoas, inclusive membros da família, onde haja sinceridade mútua e onde a individualidade de cada um seja aceita e respeitada. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Aqui eu coloquei algumas perguntas para nós refletirmos e fixarmos isso. Se alguém quiser depois tem a lição, foi o pastor que fez essa lição, eu só estou apresentando ela. E se os irmãos quiserem, depois eu posso mandar tanto lição quanto slides. Quais são os sintomas da solidão? Qual a diferença de solidão para isolamento? Quais são as causas da solidão? Quais são os efeitos da solidão? E como podemos tratar a solidão? Sobre o tratamento da solidão, para finalizar, eu gostaria de enfatizar isso. Buscar a Deus. As nossas necessidades espirituais precisam ser supridas.
E esses relacionamentos entre nós aqui provavelmente vão qualitativamente melhorar muito. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Amém?